Você tem dado a Deus o seu melhor ou o que lhe sobra? Você tem dado a Deus o seu melhor ou o que lhe sobra? Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma comunhão espiritual. E nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero também. Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje nós estamos vivendo a Semana das Semanas. E eu diria que nesse ano de 2023, irmãos, a gente tem uma graça muito especial, mas muito especial mesmo. Por quê? Não que todos os anos não seja e que não seja muito especial. Mas a gente sabe que nós temos duas formas de medir o tempo. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Adriana. A primeira forma é a forma do Kairos, o tempo da graça de Deus, que nos colocou, por exemplo, nesse tempo da Quaresma, que vai terminar essa semana. Viveremos o tempo pascal, depois teremos um novo tempo, uma continuação do tempo comum, viveremos o tempo do Advento como nosso ano novo, e começaremos tudo de novo com o nosso Natal. Essa é uma forma de medir o tempo. E uma outra forma de medir o tempo é o tempo cronológico, né? A datação que nós temos com os nossos dias, meses e anos, que é medida aí por historiadores e tudo mais. E os historiadores, eles divergem sobre duas possíveis datas históricas para que tenha ocorrido efetivamente a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Uma dessas datas é a data de 3 de abril do ano 33, se não me falha a memória. Essa é uma das datas históricas possíveis, muito possíveis, da paixão e morte do Senhor, dia 3 de abril. E a segunda data que eles divergem, justamente por conta de todas as fontes históricas que se tem ali, inclusive muitas delas, se não todas, vindas da própria Escritura e com referência em outros eventos seculares, é 7 de abril, que é a nossa Sexta-feira Santa desse ano. Então, de duas uma. Ou esse ano o Kairos vai se encontrar com o Cronos, e na mesma data em que celebraremos liturgicamente a paixão do Senhor, seria o dia histórico da paixão e morte do Senhor, ou nós estaremos dentro de uma semana que diverge justamente nisso, do dia 3, que é a nossa segunda-feira, até o dia 7. Né? Então começaremos numa data histórica, a nossa Semana Santa, e concluiremos no tempo da graça de Deus. De uma forma ou de outra, é uma graça muito especial poder vivenciar isso nessa semana. E o nosso evangelho de hoje vem levar-nos a refletir, dentre tantas coisas, sobre se nós temos dado o melhor a Deus, e no segundo momento nos colocar em atitude de preparação para aquilo que vamos viver. O Evangelho diz assim: 6 dias antes da Páscoa,
Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia a Lázaro, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando posse de meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés do Senhor e enxugou-o com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-la aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez tudo isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, a gente viu aqui Maria, sempre ela, não a Maria mãe de Jesus, mas a Maria irmã de Lázaro, tendo um gesto de profundo cuidado com Jesus, com seu corpo, e ao mesmo tempo dando a Deus o seu melhor. Por isso que Judas vai questionar, olha, por que não se vendeu isso daí para dar aos pobres? Porque isso valeria pelo menos umas 300 moedas. E isso já traz para a gente um primeiro ensinamento. Maria, ela podia ter pegado um perfume qualquer, se é que ela tinha outro, ela podia muito bem ter pego uma coisa simples, ter lavado os pés de Jesus com água, que era como se fazia naquele tempo. Não, mas ela unge os pés do Senhor com o que havia de melhor. E nesse sentido, nessa última semana da nossa quaresma, o Senhor vem nos perguntar se nós temos dado a Ele o nosso melhor ou o que lhe sobra, o que nos sobra. Será que eu tenho dado a Deus o melhor do meu tempo? Nós temos às vezes aquele período do nosso dia que nós somos mais produtivos e aquele período que a gente não rende bem. E às vezes é nesse período que a gente não rende bem que a gente quer rezar, que a gente quer fazer as coisas de Deus. A gente não está dando ao Senhor nesse momento o nosso melhor. Será que eu tenho dado ao melhor ao Senhor com relação ao nosso dízimo? Coisa que muitos católicos não fazem e que é um mandamento da igreja, que é um mandamento bíblico, que é consagrar o nosso dízimo ao Senhor. Não é pagar, porque dízimo não é uma taxa para a gente pagar. O dízimo é consagração. Eu reservo aquilo que há de melhor do meu salário e oferto a Deus. O dízimo deveria ser a primeira coisa que eu reservo ali. Às vezes quando cai o salário na conta, a gente precisa pagar isso e aquilo. O dízimo deveria ser a primeira coisa que a gente tira. Porque, volto a dizer, ele não é pago, ele é consagrado. Será que eu tenho dado a Deus o melhor do meu tempo, o melhor dos meus recursos, o melhor da minha atenção, o melhor de tudo? Ou eu dou o que sobra? Diante dos talentos que o Senhor me deu, eu sou músico. E aqui eu estou falando em nome dos outros, não no meu nome, porque, como eu sempre brinco, eu não tenho o ministério da música, eu tenho o mistério da música, ninguém entende direito aquilo ali, mas a gente se esforça em Deus. Será que, como músico, eu dou o melhor para Deus? Ou eu dou o que sobra? Eu toco com o que sobra, eu canto com o que sobra, porque eu vou empurrando, vou cuidando de outras urgências, e aí com o que me sobra eu tento cantar, eu tento tocar. Eu sou catequista, eu sou pregador. Será que o meu conhecimento surge do tempo que me sobra? Ou eu dou a Deus o melhor? Eu me esforço para saber mais, para aprender mais, para viver mais, porque a gente não tem que se preocupar só com o que a gente sabe, mas principalmente com o que a gente vive. Você que às vezes não está ali enraizado na caminhada, mas que na medida do possível tem buscado a Deus, tem desejado a Deus, como que eu posso receber de Deus o melhor se eu não me abro para o melhor? E como eu me abro para o melhor? Dando o meu melhor.
Tem uma historinha muito antiga que o Senhor traz ao meu coração aqui, eu vou contar lá bem rápido, de uma criança numa cidade do interior, desses nordeste da vida, hein, que não chovia há meses e o povo pedia, porque pedia oração e nada de chover. E um dia um padre resolveu rezar uma missa campal para pedir essa chuva para Deus. E todo mundo foi lá para a praça pedir essa graça da chuva, essa bênção da chuva. E aí uma menininha levou um guarda-chuva. E o pessoal falou: menininha, o que você está fazendo? Por que você trouxe esse guarda-chuva? Tá todo mundo sabe que tem meses que não chove, não tem uma previsão no tempo, não tem uma nuvem no céu. Aí ela falou: mas a gente não veio pedir chuva para Deus, eu me preparei para receber. Eu me preparei para receber, então eu trouxe meu guarda-chuva. Muitas vezes a gente não se prepara para receber, a gente se prepara para pedir, mas a gente não se prepara para receber, porque não damos a Deus o nosso melhor. E quando a gente dá o nosso melhor, irmãos, como tudo muda. O Evangelho de hoje fala que a casa inteira ficou cheia do perfume que Maria derramou nos pés de Jesus. Se você e eu dermos o nosso melhor, a nossa casa toda ficará cheia do perfume de Deus. Pode ser que os outros não façam melhor. Pode ser que a nossa irmã Marta no Evangelho esteja fazendo uma coisa, Lázaro esteja fazendo outra, como diz o Evangelho, mas a casa inteira fica cheia do perfume de Deus quando eu dou o meu melhor. E quando eu dou o meu melhor, o Senhor é conquistado. Ou melhor, o Senhor conquista tantos outros corações. Porque o Evangelho de hoje termina dizendo que quiseram matar Lázaro, porque muitos se converteram por causa dele. Muitos foram até a casa de Marta e Maria para ver Lázaro, não foi para ver Jesus. Mas muitos deixaram o judaísmo e se converteram a Jesus por causa de Lázaro. No TLC a gente costuma falar que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E aí quando alguém toca nessas mãos, acaba sentindo o cheiro delas. Se você e eu dermos o nosso melhor, especialmente nessa Semana Santa, o nosso perfume vai ficar, o perfume do Senhor vai ficar por onde a gente passar, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E é importante a gente se lembrar que o Senhor pede de nós esse melhor. E não que a gente retire com o nosso pior, porque era isso que Judas fazia e o Evangelho nos fala. Judas não estava nem um pouco interessado nos pobres, porque ele era ladrão e ele tirava. Vejam só, enquanto Marta oferece o melhor, Judas tirava de quem já tinha pouco, porque os apóstolos de Jesus não tinham muito. E às vezes a gente faz isso também com as nossas atitudes. Tem gente que já tem pouca fé e a gente com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a gente tira o pouco de fé que a pessoa tem. Com o nosso contra-testemunho, não contra-testemunho pecaminoso, mas Deus sabe o quanto você e eu, nós somos impacientes, o quanto a gente se irrita, o quanto a gente perde a linha, o quanto a gente às vezes se importa por conta de bobagens, coisas pequenas, coisas materiais, nossas manias. E a gente vai tirando um pouco da bolsa comum, da fé comum da igreja com a nossa atitude. Que nessa semana a gente dê a Deus o nosso melhor, buscando-o de todo o nosso coração. Porque essa semana é semana de olhar para Ele. Jesus vai dizer no Evangelho: pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre. E Jesus não diz isso falando: pobres vocês vão ter para sempre, não adianta fazer nada. Não. Em outro Evangelho a gente sabe que Jesus fala: eu estou neles. Mas Ele fala: pobres sempre tereis, a mim não. Hoje é tempo de olhar para mim. É hora de olhar para mim. Existe o tempo da caridade, existe o momento da caridade, o tempo da esmola, o tempo de se consumir pelo outro. Mas hoje é tempo de olhar para mim. É tempo de cuidar do meu corpo. Senhor, nós colocamos na Tua presença para fazer a nossa comunhão espiritual. Hoje, de modo especial, nós queremos colocar na nossa comunhão espiritual a Dona Maria, lá de Goiás, que está passando por tantas necessidades financeiras, com dificuldade de pagar o seu aluguel, com a sua despensa vazia. Nós te pedimos, Senhor, que vá de encontro a ela. Nós colocamos, Senhor, nessa comunhão espiritual o Padre Alan Fox, lá da Arquidiocese de São Paulo, que ontem celebrava o seu natalício. E queremos também, Senhor, colocar nessa comunhão espiritual todos aqueles que esperam a morte. O Senhor colocava isso no meu coração, assim como Maria prepara o corpo de Jesus
para a sua paixão com aquele óleo. Quantas pessoas não trabalham e não estão esperando a morte? Um ente querido que está acamado, e por mais que não se admita, a pessoa está ali, olha, só estou esperando chegar a hora dela fazer a sua Páscoa. Pessoas que trabalham na área de enfermagem, que muitas vezes cuidam de pessoas que humanamente já não tem mais o que fazer e só estão esperando a morte. Por essas pessoas, Senhor, nós pedimos primeiramente, naquelas que, como Lázaro, são para manifestar a sua glória, que o Senhor a manifeste, dando-lhes a cura. Mas para aqueles que o seu projeto é outro, Jesus, vá em auxílio daqueles que estão desesperados, tristes, pela passagem de alguém, por medo de um parente que fará a sua Páscoa em breve. Mas também rezamos por essa própria pessoa, por essa própria alma, que te encontre, Senhor, como aqueles ladrões te encontraram no alto da cruz, e tenham a graça de vivenciar a sua conversão. É nesse clima, Jesus, que nós fazemos a nossa comunhão espiritual, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, reconhecendo as nossas faltas, as nossas culpas, professando a nossa fé no Senhor Eucarístico, no Jesus que está presente na Eucaristia, e desejando, Senhor, ardentemente, que venhas ao nosso encontro, e como não podemos vos comungar fisicamente, sacramentalmente, venha até nossa alma, Senhor. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para a gente finalizar, quero lembrá-los que essa semana, na quinta-feira, se encerra o nosso sorteio. Então você tem até quinta-feira às 15 horas, onde a gente vai fazer uma live para rezar por aqueles que tiveram seus nomes colocados no nosso sorteio, em especial pelos ganhadores, pelo ganhador também. Então participe conosco nessa ação que a gente está fazendo junto com a Capela Virtual. Queria dizer para vocês também que durante essa semana nós vamos fazer pequenas lives, depois vai ficar tudo gravado aqui, em cima de um livro chamado A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, que é esse livro aqui. Então durante a semana a gente vai fazer pequenas gotinhas desse livro, porque ele é um livro que faz uma descrição médica, digamos assim, de todas as dores que o Senhor passou durante a paixão. Então é uma forma da gente ter conhecimento de como foi fisicamente para Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, isso a partir do estudo das Sagradas Escrituras, mas também a partir da análise do Santo Sudário de Turim. Agradeço a sua paciência e permaneça conosco até aqui. Tenha uma boa semana, que o Senhor abençoe a todos nós. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.